Essa nossa aula de ciências é para explicar o assunto que fala sobre o ar. Ele está na página, se inicia na página 36, onde nós temos aí 4 perguntas referente a essa pequena história em quadrinhos. Aí passaríamos para a página 37, que tem 2 subtítulos, onde está o ar e a composição do ar. E finaliza na página 38, que é essa página aqui, ó, que também tem 2 subtítulos: o que mais existe no ar e o ar e a respiração. Esse estudo dessas 3 páginas eu enviei para vocês. Vejam aqui, ó. Foi enviado no dia 5 de agosto, na quinta-feira passada. Nesse áudio que eu enviei aqui, eu falava de que o objetivo inicial era que vocês lessem o assunto dessas 3 páginas e resolvessem essa atividade da página 36. E que na aula de hoje nós iríamos fazer a explicação do assunto, e é isso que nós vamos fazer. Então vejam lá, o título é o ar, super importante, porque nossa vida, dentre outras coisas, depende do ar. Sem a atmosfera, sem o ar, sem o oxigênio que compõe o ar, não existiria muitos seres vivos aqui no planeta Terra. Veja só a importância do ar, como ele é vital para os seres vivos. Então, iniciando, veja aqui, ó, o ar. É o capítulo 3 do livro. Leia a história em quadrinho a seguir. Tem um menino que chegou da escola e ele diz: Bia, aprendi algo incrível na escola. Vou mergulhar este papel em uma bacia com água e ele sairá sequinho. Então ele faz o experimento aqui, ó. Ele amassa o papel no fundo do copo, ó. Vou colocar o papel amassado no fundo de um copo. Ele vai para a parte seguinte. Agora mergulho o copo na bacia sem incliná-lo e retiro o copo devagar. O menino fez o experimento e vocês vão responder 4 perguntas sobre o experimento do menino. Aí, atenção para o que eu vou pedir para vocês aqui. Atividade sobre a página 36, que é essa página aqui. Fazer o experimento mostrado pelo menino. Esse é o primeiro ponto. Fazer o experimento mostrado pelo menino. 2. Gravar em vídeo o seu experimento. E 3. Responder o resultado do seu experimento. Então essa é a tarefa que vocês irão fazer. E o que vocês vão responder nesse experimento? É justamente essas 4 perguntas aqui, ó. Observe o último quadrinho que está se referindo a isso daqui. O que existe dentro do copo além do papel? Segunda pergunta: o que você acha que aconteceu com o papel? Como você explica isso? Terceira pergunta: o que teria acontecido com o papel se o menino tivesse inclinado o copo? E a última pergunta: se o copo tivesse um furo na lateral,
o resultado seria o mesmo. Por quê? Então esse é o primeiro desafio de vocês, é fazer esse experimento do menino, seguindo todas as orientações dessa história em quadrinhos. E você vai fazer o experimento gravando o seu experimento em vídeo. E depois você vai fazer as anotações seguindo o roteiro dessas perguntas aqui, para responder o que foi que aconteceu com o seu experimento. Prazo para apresentar seu vídeo. Próxima quinta-feira, que será no dia 19. Ok? Próximo, até o dia 19 você tem que enviar o vídeo com o seu experimento parecido como o menino fez aqui, para a gente aprender a importância do ar e que o ar ele está presente em toda a biosfera, tá? Mais adiante a gente vai ver o que é a biosfera. Vamos começar a leitura aqui, ó. Onde está o ar? Acompanhe comigo a leitura. O ar envolve todo o planeta e forma uma camada chamada atmosfera. Então, no planeta Terra, tem 3 camadas no planeta Terra. Há 3 camadas no planeta Terra. É a camada de terra, chamada litosferas. Então a camada de terra é chamada litosfera. Tem a camada de água, chamada hidrosfera, e a camada de ar, chamada atmosfera, que é justamente o que está dizendo bem aqui, ó. Repetindo, no planeta Terra tem 3 camadas. Eu vou mostrar aqui, vou colocar uma foto do planeta Terra aqui, aguardem. Vejam que eu capturei aqui um modelo do planeta Terra, como se fosse uma faixa tirada, para mostrar o que é a litosfera. Como eu falei para vocês anteriormente, a litosfera é a camada de terra, é o solo, é o chão. A camada de água é chamada hidrosfera e a camada de ar é a atmosfera. E por que está escrito biosfera aqui? Vejam bem, aonde as 3 camadas se encontram. Deixa eu fazer um círculo aqui, ó. Faz de conta que essa camada aqui é a camada de ar, a atmosfera. Essa camada aqui é a camada de água, aqui, de ar. Como é o nome da camada de ar? Atmosfera. Essa aqui é a camada de água. Como é o nome da camada de água? Hidrosfera. E essa aqui é a camada de terra. Como é o nome da camada de terra? Litosfera. Bem aqui aonde os 3 se encontram, deixa eu marcar de vermelho aqui, ó. Vejam que os 3 se encontram aqui, ó. Aqui é onde os 3 se encontram, é que é chamado biosfera, ó. Biosfera. Bio significa vida e esfera significa estudo.
estudo da vida, biosfera. Então, aonde toda a vida animal, vegetal que existe no planeta Terra, existe na biosfera. E esses seres vivos, eles precisam do ar, da terra e da água. Aonde os três se encontram é chamado biosfera. Entenderam? E o nosso assunto, que é sobre o ar, ele vem falar sobre a atmosfera. Olha aqui, ó. O ar envolve todo o planeta Terra e forma uma camada chamada atmosfera. O que é atmosfera? É a camada de ar. A atmosfera ela é a camada de ar que envolve todo o planeta Terra. Continuando a leitura. Ele, ou seja, o ar, está ao redor das pessoas, nos poros do solo, é por isso que, por exemplo, as minhocas respiram. Está dissolvido na água, é por isso que os peixes respiram, e dentro do corpo dos seres vivos. Na respiração, é possível sentir o ar passando para dentro e para fora do corpo através do nariz e da boca. Um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Veja como esse parágrafo aqui, ele já dá uma dica sobre as perguntas daqui, ó. Uma das perguntas daqui. Vejam o que diz lá. Ele fala aqui, um copo vazio. Na verdade, ele não está vazio, ele está cheio de ar. Então, é possível nós sentirmos o ar dentro do nosso corpo, dentro do corpo dos seres vivos, quando nós respiramos. O movimento de puxar o ar para dentro dos pulmões é chamado, vou escrever aqui, a respiração ela se dá em dois processos. A inspiração, que é a entrada de ar no corpo. Então, quando nós inspiramos, o ar entra no nosso corpo. E a expiração, que é a saída do ar do corpo. Então vejam lá que na respiração ela tem dois processos. A inspiração, quando acontece a inspiração, o ar entra no nosso corpo. E a expiração é quando o ar sai do nosso corpo. Quando o ar entra em nosso corpo, os pulmões eles retiram o oxigênio e quando ele sai através da expiração, o ar sai, só que sem o oxigênio. Ele sai com uma quantidade enorme de gás carbônico. Vamos entender isso mais adiante. Então vejam aqui, ó. Quanto mais próximo do nível do mar, mais ar está presente na atmosfera. Vamos voltar aqui para a nossa figura. Como é chamado o nível do mar? Olha aqui, ó. Faz de conta que aqui é o nível do mar. Na nossa figura aqui é o nível do mar. Aqui é a altura, por exemplo, do Pico da Bandeira, que é o pico mais alto do Brasil. Então, esse tamanho aqui, essa altura, que na verdade não é altura, é chamado altitude. O que é a altitude? É a relação entre o nível do mar e o local que nós queremos marcar. Nesse caso aqui é a altura dessa montanha aqui, viram? Isso é a altitude. Nós vamos ver nesse parágrafo que eu estou lendo aqui, ó.
quanto mais próximo do nível do mar, mais ar está presente na atmosfera. Quanto maior a altitude, viram lá, menos ar está presente na atmosfera. O que quer dizer aí, ó? A pessoa que mora aqui, por exemplo, vejam aqui, uma pessoa aqui que está aqui no nível do mar, ela tem mais ar do que a pessoa que está numa altitude elevada. Por exemplo, quanto maior a altitude, mais o ar vai ficando rarefeito. O que é um ar rarefeito? Um ar rarefeito é um ar que tem pouco oxigênio. É por isso que lá em cima das montanhas as pessoas têm dificuldade de respirar, porque tem pouco oxigênio. Enquanto que aqui no nível do mar, onde nós moramos, onde nós estamos, tem oxigênio em abundância. Ou seja, em abundância, 21%, que é a quantidade de oxigênio que existe no ar. Então, nesse desenho aqui, ó, continuando, ó, quanto maior a altitude, menos ar está presente na atmosfera, isto é, mais rarefeito ele fica. Rarefeito é quando o ar tem pouco oxigênio. Por isso, é mais difícil respirar em locais com maior altitude, como no topo de certas montanhas. Ou, por exemplo, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, quando os jogadores vão jogar lá no Peru. Eu tirei aqui um mapa em desenho só para ilustrar aquilo que eu falei para vocês. Então, vejam aqui, ó, nós temos isso aqui é na América do Sul, um mapa da América do Sul, onde nós temos aqui, por exemplo, aqui no Brasil, olha. Veja essa parte aqui, eu vou até separar aqui. Tá até marcado aqui, ó, daqui para cá é Brasil. Nós temos, como eu já falei, o pico mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que tem pouco mais de 3.000 metros de altura, de altitude, desculpem. Aí nós temos aqui, ó, no nível do mar, nós temos Santos, que é uma cidade que fica em São Paulo, e bem aqui, olha, Machu Picchu, que fica no Peru, olha aqui, ó, Machu Picchu. Para quem não sabe o que é Machu Picchu, é essa cidade aqui, antiga, veja aqui, ó. E ela fica acima de 2.000 metros de altitude, ela fica bem aqui, ó. Por exemplo, aqui no Peru, cuja capital é Lima, quando os jogadores vêm aqui do Brasil jogar aqui na capital do Peru, eles sentem dificuldades na respiração, porque, como eu já falei, olha aqui o nível do mar, olha lá, viram? Como disse o assunto, quanto maior a altitude, mais o ar fica rarefeito. Aquilo que está dizendo lá no assunto. Então imagina bem aqui, olha, no Aconcagua, que é o pico mais alto da América do Sul, que tem mais de 7.000 metros de altitude, ó. Fica lá na Argentina, o Aconcagua. Então imagina como pouco oxigênio tem aqui no Aconcagua. Entenderam essa parte aí do assunto? Então vamos lá, continuando a leitura. Aí nós temos aqui, ó, um desenho da camada atmosférica. E diz bem aqui, ó, representação da atmosfera. A camada de gases que envolve a Terra. De acordo com alguns cientistas, ela pode ter mais de 1.000 quilômetros de espessura. Parece até muito. Vejam aqui, ó. Está se referindo aqui, quer dizer que daqui do nível do mar, deixa eu marcar bem aqui, até onde ela termina, a atmosfera, ela pode ter 1.000 quilômetros de espessura, ou seja, 1 milhão de metros.
Parece muito, mas é muito pouco a camada atmosférica. Ela é uma camada muito fina, por isso que nós devemos cuidar dela. Olha aí. Quanto maior a distância da superfície, mais rarefeita é a atmosfera, ou seja, à medida que vai ficando longe do nível do mar, o ar vai ficando rarefeito, ou seja, o ar vai ficando sem oxigênio. E quando termina o oxigênio, no caso aqui, ó, onde está escrito fim da atmosfera, é onde não existe mais oxigênio. E ela está tão longe do centro da Terra que a gravidade é zero. Vejam que está marcado bem aqui também, olha, que é até onde os aviões voam, até onde as nuvens ficam. É chamada a região da atmosfera mais próxima da superfície. Entendido essa parte, nós vamos lá na composição do ar. De que é que o ar é composto? Então, olha, aqui vai aparecer apenas 3: nitrogênio, oxigênio e outros gases, mas existe pelo menos 5 elementos que compõem o ar. Esse daqui é o ar. Nós temos o nitrogênio, o oxigênio, nitrogênio, oxigênio e aqui outros gases. A gente vai ver aqui, ó, outros gases, que está melhor explicado aqui nesse quadrado. Temos 100 quadradinhos aqui, que é justamente para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Olha, a composição do ar, ou seja, quais são os gases que pertencem ao ar. O ar é formado por uma mistura de gases, de três principais gases. Olha lá, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Vejam que desses 3 gases, o que é mais importante para os seres vivos é o gás oxigênio. E também tem outros gases, como por exemplo o vapor de água, que não aparece aqui, mas tem. O diagrama abaixo representa as proporções dos gases que compõem o ar. Faz de conta que essa representação aqui de 100 quadrinhos representa o ar. Ó, o gás nitrogênio é o que está presente em maior concentração no ar. Veja lá que ele está representado pela cor verde. Em 100 litros de ar, a cada 100 litros de ar tem 78 litros de nitrogênio. Viram como a maior quantidade de gás é o nitrogênio, que não serve para nós, que não serve para a grande maioria dos seres vivos, nem animais, nem vegetais? Já o de azul, que é o gás oxigênio, que é o que serve para todos os seres vivos, olha aqui, ó, ele representa apenas 21 litros, considerando 100 litros, ou seja, em 100 litros, 21 é formado por gás oxigênio. E apenas 1 litro, a cada 100 litros, apenas 1 formam os outros gases, principalmente o gás carbônico, como nós podemos ver aqui, ó. Viram? Quando nós respiramos, por exemplo, uma quantidade de ar, depende do tamanho do pulmão, nós respiramos uma quantidade de ar, aí tem lá, ó, eu vou colocar aqui de azul o oxigênio, 1, 2, 3, vou colocar de verde o hidrogênio, vou colocar de vermelho os outros gases, só que me referindo ao gás carbônico aqui, ó. Quando ele entra na respiração, quando esse gás aqui ele entra na respiração, vai acontecer uma separação de gases, o metabolismo vai retirar lá no pulmão, ele vai retirar o oxigênio, vai ficar dentro do nosso corpo e nós iremos inspirar, ou seja, jogar o gás para fora, já sem o oxigênio ou com pouco oxigênio. É assim que funciona a respiração.
Vamos continuar aqui, olha. O que mais existe no ar? Nós já vimos na página anterior que citou 3 gases. O nitrogênio, que representa... Deixa eu escrever aqui para vocês. O nitrogênio, que representa 78% do ar. Outro, o gás oxigênio, que representa 21% do ar. E temos outros gases, que representa 1% do ar. E dentro desse 1%, nós temos o gás carbônico e também o vapor d'água, por exemplo, as impurezas. O que seria o vapor d'água? O ar-condicionado, por exemplo, as centrais de ar-condicionado. Quando elas retiram do ambiente que está cheio de ar, elas retiram a água que está em forma de vapor. É por isso que lá fora fica pingando, como vocês já devem ter observado. E o que seriam essas impurezas? São os cheiros de modo geral. O cheiro bom, o cheiro ruim, são os odores. Eles estão presentes aqui nessa representação de 1%, que é o que vem dizer na continuação do assunto aqui. O que mais existe no ar? Você já reparou nas gotas de água que se formam na superfície de um copo quando você toma uma bebida gelada em um dia quente? O copo ele está enxuto. Quando você coloca água gelada nele, você vai observar que ele vai ficar molhado por fora. Por que isso acontece? Porque o copo ele está na temperatura do ambiente e de repente quando ele recebe uma água que está com uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, vai haver um choque de temperatura e o copo ele vai ficar, entre aspas, suado, como nós estamos vendo aqui na garrafinha, por exemplo. Continuando, isso acontece por causa do vapor de água que existe no ar. Foi o que eu falei aqui, nesse outros gases, além das impurezas, e do gás carbônico, também está presente o vapor de água. Assim, ao entrar em contato com o copo, esse vapor se condensa. E o que é a condensação? Vem explicado aqui logo em seguida. Isto é, passa do estado gasoso para o estado líquido. E nós estudaremos isso mais adiante. No entanto, eu já vou adiantar para vocês aqui que a água, quando nós formos estudar água, ela tem 3 estados físicos, que é o sólido, quando nós podemos ver, por exemplo, a água quando ela está congelada, ela está sólida. Líquido, quando ela está, por exemplo, num copo, quando nós bebemos a água. E gasoso, quando ela está em forma de vapor. As nuvens, por exemplo, que nós podemos ver no céu, são simplesmente a água que sofreu, ela foi transformada através da temperatura, ela foi transformada, mudou de estado da matéria e ficou gasosa. Isso, e como disse o assunto, isso nós vamos ver mais adiante. Também existe vapor de água no ar, que você
expira. Eu já falei bem aqui o que vem a ser a expiração, que é a saída do ar do nosso corpo. A inspiração é a entrada de ar e a expiração é a saída. Ó, também existe vapor de água no ar que você expira, ou seja, que você solta. Se você expirar o ar bem perto de um espelho mais frio que você, ele ficará embaçado. Isso acontece porque o vapor de água contido no ar expirado se condensa ao entrar em contato com a superfície mais fria do espelho. Se vocês quiserem realizar essa experiência, não tem nenhum problema. E por que acontece todas as vezes que nós soltamos o ar num espelho? Porque ele fica embaçado. É porque a temperatura do nosso corpo é 36 graus. Como vocês sabem, temperatura do nosso corpo 36 graus. Se for 37 já está com febre já. Então é 36 graus. E 36 graus é uma temperatura quente. Então quando nós respiramos o ar, quando ele entra no nosso corpo, ele vai ficar por alguns segundos dentro, e quando ele sair, ele vai sair com o calor do corpo, ele vai sair quente. E se você expirar, ou seja, se você soltar esse ar no espelho, ele vai ficar embaçado, justamente por causa desse choque de temperatura. A temperatura do espelho, que vai estar na temperatura ambiente, e o ar que vai sair do seu corpo, que ele vai sair um pouquinho quente. Aí esse exemplo que eu dei também tem mais dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, pessoas que moram em ambientes frios. Olha aí, em ambientes com baixas temperaturas, o vapor de água liberado na expiração se condensa em contato com o ar frio e forma uma névoa branca. Nós podemos observar isso, por exemplo, quando uma pessoa está falando e parece que está saindo uma fumaça, uma névoa branca da boca dela, ou seja, o ar, as gotículas de água, o vapor de água nessa fala, ele sai com a temperatura do corpo, ou seja, 36 graus, e ele vai encontrar um ambiente gelado aqui fora. No exato momento quando há esse encontro de temperaturas diferentes, a água ela acaba virando uma névoa, tipo uma fumaça, como nós estamos vendo aqui na imagem. Estão vendo aqui? O menino está assoprando e parece que está saindo uma fumaça, uma névoa branca da boca dele, mas não é. É o ar, a água que tem no ar, que quando entra em contato com o ambiente mais frio, ela se condensa. Se condensa, como nós estamos vendo a palavra aqui. Um outro exemplo bem ilustrativo em que nós podemos observar no nosso dia a dia é quando, por exemplo, nós compramos uma água de um vendedor ambulante. Quando ele tira do isopor, que lá dentro do isopor está numa temperatura gelada, ou seja, está abaixo de zero, quando a água entra em contato com a temperatura ambiente, vamos supor que de repente, se for aqui em Macapá, a temperatura ambiente é 34 graus. Então aqui dentro da garrafa está uma temperatura menos 5 graus. Menos 5 graus, estou dando um exemplo. É claro que menos 5 graus, a água ela fica congelada, ela vira gelo. Mas eu estou colocando aqui só para dar um exemplo. Então veja aqui a temperatura, vai haver um choque quando o vendedor ele tira a garrafa, que essa temperatura entra em contato com a temperatura ambiente. O que vai acontecer com a garrafinha? Ela vai suar, entre aspas, ou seja, vai ficar molhado do lado de fora, porque a água que está em forma de vapor, a gente até consegue ver a garrafinha fumaçando, ou seja, é a água em forma de vapor. Ela entrou em contato com a temperatura mais quente, ela fica condensada e a gente vai ver que a parte de fora da garrafa vai ficar molhada. Ó, repare nas pequenas gotas de águas que se formam no lado de fora desta garrafa com a água congelada. Esse é um bom exemplo. E para concluir,
o ar e a respiração, que vai falar que o ar ele contém o oxigênio que facilita a respiração, principalmente de todos os seres vivos, sejam eles animais ou vegetais. Ó, você respira o tempo todo. Cada vez que respira, um pouco de ar entra em seus pulmões e outro tanto sai deles. O ar que sai do seu corpo tem menos gás oxigênio, porque a maior quantidade ficou dentro dos pulmões, e mais gás carbônico do que o ar que entra. Lembro dessa explicação que eu fiz aqui para vocês? Pois é justamente aquilo lá que está falando. Isso ocorre porque nosso metabolismo, e aqui vem explicando o que é metabolismo, vejam aqui, ó. O que é metabolismo? São transformações responsáveis por montar e desmontar substâncias diversas dentro de um organismo vivo. Por exemplo, quando você come um prato de feijão, o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele vai retirar todos os nutrientes e as proteínas do feijão e vai transformar em energia para o corpo. Isso é um exemplo de metabolismo. A mesma coisa quando nós respiramos o ar e o nosso corpo, nossos pulmões, ele retira o oxigênio, que é para oxigenar as células e todos os órgãos do corpo, e libera o gás carbônico que não serve para nós. É isso que é o metabolismo. Então, olha, isso ocorre porque nosso metabolismo consome gás oxigênio e libera o gás carbônico. E nós vamos ver que as plantas fazem justamente o contrário. Eles consomem gás carbônico e liberam oxigênio. As plantas, os animais e muitos outros seres vivos, cada um a seu modo, também respiram. Nós temos exemplo aqui do peixe corcoroca. Esse aqui é um peixe corcoroca que mede em torno de 40 centímetros. Aqui, ó. O gás nitrogênio não é usado pelo corpo humano durante a respiração, como eu falei para vocês. O gás hidrogênio tem maior quantidade, representado aqui pela cor verde, mas o que serve para a nossa respiração, seja a respiração dos seres vivos, dos animais ou dos vegetais, o que serve é o gás oxigênio, representado aqui pela cor azul. Mesma coisa os peixes também, eles estão lá dentro da água, mas lá também tem oxigênio, olha aqui, ó. Os peixes, como a corcoroca, esse peixe da foto aqui, que mede em torno de 40 centímetros, é um peixe pequeno, e o nome científico dele é aqui, ó, Aenolum sciurus. Eles respiram o gás oxigênio, que está dissolvido na água. Aí também as tartarugas, os golfinhos, as baleias e outros animais sobem à superfície para respirar. É claro que mesmo as tartarugas, por exemplo, elas passando a maior parte na água, elas não são peixes. As tartarugas são répteis. Assim como os golfinhos e as baleias são mamíferos. Eles não têm brânquias. Que quem tem brânquias são os peixes. Tanto os répteis quanto os mamíferos, eles têm pulmões. Como nós também temos pulmões. É por isso que tartarugas, golfinhos e baleias, eles sobem à superfície para respirar. Entenderam? O que é que esse parágrafo ele quer nos dizer? E dessa forma, nós terminamos a explicação dessa primeira parte do assunto sobre o ar. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês perguntem no grupo, que eu irei responder. E também, para complementar essa parte do assunto, eu vou enviar um outro assunto que complementa
o assunto o ar, de onde vai gerar uma atividade avaliativa, ok? É isso por hoje.